Maravilha, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu quero pensar sobre este tema, servindo a nossa geração na dependência de Deus. Quero parabenizar a nossa irmã Julie pela composição dessa canção tão linda que cantamos no início. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que dá talento, que dá capacidade. E a gente louva a Deus pelos talentos musicais que a PIBJC tem. A gente louva a Deus porque é Deus quem faz uma obra como essa. E o tema geral do ano é escolhidos, tá? Escolhidos. E nós, em cada mês, nós estamos pensando numa temática. Escolhidos, esse mês, escolhidos para servir. E eu quero, então, pensar neste tema, servindo a nossa geração na dependência de Deus. Juízes, capítulo de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas, para com que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Até aí temos lido a preciosíssima palavra do nosso Deus. Bem, quando nós pensamos no livro de Juízes, nós estamos pensando em um tempo em que o povo fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai perceber por essas linhas, quando você começa a aprofundar em um estudo mais denso sobre este período da história, você vai perceber que todo o povo de Israel se voltava contra Deus, esquecia de Deus. O povo parava de orar, parava de clamar, parava de buscar a Deus. E aí era um período cíclico, porque de quando em quando, em um tempo, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, se esquecia de Deus, e aí o castigo vinha, as provações vinham, os inimigos vinham. E neste contexto que nós estamos, nós vamos perceber que então, durante 7 anos, o povo se esqueceu de Deus. E ali estava Gideão, esse homem improvável, esse homem escolhido, esse homem que Deus olha e vê, assim como Deus nessa noite está olhando para cada um que está aqui, olhando para a sua vida. Independente de estarmos com muitas pessoas, Deus tem um olhar unilateral. Ele olha para a sua vida, Ele olha para você. E alguns questionamentos que Gideão vai apresentar diante de Deus me chamam muito a atenção,
porque o povo se esquecera de Deus, e mesmo assim Deus, Ele olha agora para esse povo, porque esse povo decide clamar. Interessante, 7 anos. Por que que o povo só se lembrou de Deus depois de 7 anos? Por que que precisa ser assim na sua vida, na sua história? Você lembra que tem um Deus? Você se lembra que Deus é poderoso para lhe dar o meio certo, a forma certa, o mecanismo certo, a saída para o seu problema? Mas por que que tem que ser tão custoso? Por que que para uma vida se lembrar de Deus, uma vida se despertar para Deus, precisam vir metaforicamente os midianitas, metaforicamente os amalequitas? Por que que para uma pessoa orar mais, buscar mais, adorar mais, cantar, louvar, buscar, ler a palavra, participar da comunhão da igreja, as provas precisam vir? Deus tem muitas pedagogias para nos tratar, e Ele pode até usar a provação. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama. Tem pessoas que estão sendo muito disciplinadas, você não acha? Tem pessoas que estão passando por muitas provas, e tem pessoas que estão sendo muito amadas por Deus, porque estão sendo disciplinadas, mas é para o nosso bem, é para o bem do reino, é para o bem da obra. Não questione a aprovação. É muito interessante, porque agora Gideão, ele vai ter uma crise, que eu chamo uma crise de identidade. Você já se viu assim, como Gideão, perguntando: quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Senhor, por que eu? E Gideão vai numa crise de identidade, porque ele não sabia quem ele era. Ele está numa crise tão séria acerca da pessoa dele, que ele vai dizer assim: Senhor, eu sou o menor na casa dos meus pais. Olha a percepção que ele tinha. Eu sou o menor. A minha família, o meu clã é o mais pobre. O anjo aparece a Gideão, e Gideão já começa com os seus argumentos. Ele está argumentando, ele está questionando, ele está se opondo a um chamado, a uma escolha, porque na verdade, como todos nós, ele se sente incapaz. Gideão não havia ainda percebido que não era nada a ver com a herança que ele havia recebido, mas sim com o propósito que Deus tinha na vida dele. E muitas vezes, pessoas que eu encontro, você encontra, que tem uma crise de identidade, que não sabem quem são, que questionam a sua capacidade. É justamente porque ainda precisam ser levadas para um outro lugar. Esse lugar é o lugar dos escolhidos, é o lugar onde Deus, Ele não vai usar você por causa da sua capacidade. Deus não vai usar você porque você é bom, porque você é talentoso, porque você tem doutorado, mestrado, porque você é habilidoso. O mundo pode pensar assim, mas a escolha de Deus é diferente. Deus escolhe porque Ele tem propósitos. E se um dia Deus decidiu escolher você, querido, para algo novo que Ele vai fazer, louvado seja o nome do Senhor, porque é você quem Ele vai usar na nossa geração. É você que Ele escolheu para ser usado na sua célula. É você que Deus escolheu para ser usado entre os seus amigos, na sua empresa. Quando você, escolhido de Deus, pisa naquele lugar, você precisa entender que é na dependência de Deus que as coisas vão acontecer. E Gideão agora precisava virar essa chave. Gideão precisava então entender os processos de Deus na vida dele. 7 anos, pense comigo.
7 anos, o povo sendo massacrado. Você planta, você colhe. Planta o trigo, colhe o trigo, planta as parreiras de uva. Está na hora de colher. Os midianitas vinham e devastavam tudo. A Bíblia chega a dizer como que gafanhotos. Talvez um dia você plantou, você semeou, você fez a sua parte, mas talvez o que vira neste texto, que é o nó, é justamente porque esse povo plantava, mas não dependia de Deus. Esse povo estava fazendo algo que era bom, trivial, trabalhando, arando a terra, mas o povo não buscava Deus. O povo se esqueceu de Deus. O povo não priorizou a Deus. O povo se lembrou de Deus na hora da prova. Eu espero, querido, que não seja assim na sua vida. Eu espero que o temor de Deus tome o seu coração. Nós somos uma geração que se esqueceu de Deus. Uma geração analfabeta de Bíblia. Uma geração que não busca Deus. Uma geração que não estuda a palavra. É muito interessante, querido, olhar este texto também e perceber que Gideão, ele tentou encontrar um meio, em meio a tudo que ele estava passando, ele tenta encontrar uma forma de preservar. Somos assim mesmo. A crise vem, a luta vem, a dificuldade vem, nós queremos proteger aquilo que está sobre o nosso cuidado. E a Bíblia vai dizer que então Gideão estava malhando o trigo no lugar de prensar uvas, chamado o lagar. Ele estava tirando a palha do trigo em um lugar que ele pensou: os inimigos sabem que não é a época de colher os frutos da uva. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o lagar. Ele tinha mentalidade, ele tinha inteligência, só que ele estava com medo. Você já teve medo de alguma coisa na sua vida? Quantos homens estão aqui que têm medo de matar barata? Vamos abrir o confessionário nessa noite. Quem mata a barata na sua casa? Deixa eu saber aqui, se tem mulher aqui que mata barata, levanta a sua mão. Eu estou ficando preocupado com a nossa geração. Quando os homens deveriam se posicionar, eu acho que nós vamos ter que orar mais no monte, para ver se a nossa geração se posiciona. A irmã está dizendo glória a Deus. Eu descobri uns tipos de medos muito interessantes. A penterofobia, você sabe que a OMS, ela designou vários tipos de medos. E a penterofobia vai dizer a OMS que é medo da sogra. Você já teve esse medo? As sensações, elas dizem que vão desde os calafrios, a sensação de impotência, ainda mais quando a sogra diz assim: posso te dar um conselho? Penterofobia. Eu descobri um outro medo que a OMS ela destaca: ergofobia. Você sabe o que significa ergofobia? Medo de trabalho. Será que tem alguém aqui que tem medo de trabalho? Eu tenho descoberto assim uma geração que não gosta de trabalhar, não gosta de acordar cedo, é uma geração preguiçosa. Alguns têm ergofobia na segunda-feira. Quando chega a segunda-feira, ergofobia, eu tenho medo da segunda-feira. Vou ter que pegar o ônibus, vou ter que acordar cedo, trabalho, voltar à realidade. Eu descobri um outro medo, a glutofobia, que significa medo de tomar banho. Você sabia que o capixaba, quando dá esse frio, não toma banho? Dá uma cheirada assim, dá uma fungada para ver como é que está a situação. 12 graus, 15 graus, 17 graus está fazendo hoje. Talvez você tenha medos.
alguns medos que você nem imagina. E é interessante porque Gideão estava com medo. Ele tinha alguns medos, mas ele esqueceu-se que o propósito que Deus tinha na vida dele não dependia da herança que ele tinha. A minha família é a mais fraca, eu sou o mais pobre, mas dependia sim da promessa que ele carregava. Não tinha a ver com o legado que alguém havia lhe deixado. O que Deus queria fazer na vida de Gideão tinha a ver com o legado que ele iria deixar. Há pessoas que se escondem por detrás dessa sombra. Talvez seja o seu caso. Pessoas que justificam erros do presente por causa do pai, da mãe, por causa do temperamento. Eu sou assim, sabe por quê? Porque o meu pai era assim. Deixa eu te dizer uma coisa: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Até quando você vai ficar se escondendo no temperamento da sua mãe, no temperamento do seu pai, justificando os seus erros? Mas eu acho fantástico porque Deus vai lembrar a Gideão a identidade dele, porque o texto nos diz que ele era valente. E quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, vai dizer para ele assim: vai na tua força. Uma das coisas que Gideão não sabia, e que Deus estava lhe lembrando, era que ele tinha uma força. Deus está nessa noite trazendo você para esse culto, para te lembrar que dentro de você há um homem interior, como vai dizer Paulo, que se renova todos os dias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está te dizendo que você, Gideão, você tem força, você é valente, Gideão. Deus diz: você, varão, homem valente, é a expressão que aparece no texto. Muitas vezes o medo esconde os valentes, mas Deus nessa noite quer revelar os valentes. O medo muitas vezes sussurra para você: você é incapaz, você não vai conseguir, mas Deus declara: eu estarei com você. Gideão venceu o medo, não porque se sentiu forte, a Bíblia vai nos dizer, porque ele confiou agora e passou a confiar na força do Senhor. Por isso, querido, quando você olhar assim um gigante, olhar a sua batalha, olhar aquilo que você precisa passar, e só você pode passar, e só você precisa passar, mas ninguém precisa passar por você, com você, diante daquela luta. É você e você mesmo, é você e Deus. Lembre-se que Deus, Ele estará com você. A primeira verdade que eu quero pensar então nessa noite, é que você precisa vencer a autossabotagem. Vença a autossabotagem. Você diante de uma prova, você diz assim: nossa, eu não consigo. Não vou conseguir. Não, a minha família é a menor. Não, eu não sei por que estou nessa prova. Gideão precisava entender que a sua força, ela não vinha dele. A sua força residia em um segundo aspecto que eu quero pensar com você nessa noite. A sua força residia em ouvir a voz de Deus. Pare de se sabotar. Quando você olha uma multidão, olha o seu exército, olha as lutas, as dificuldades, pare de se sabotar. Sabe por quê? Deus te colocou lá onde você vai estar. Deus te colocou nessa faculdade, Deus te colocou nessa empresa, Deus te colocou nesse casamento, Deus te deu a permissão para você enfrentar essa circunstância. É porque Deus estará com você, poderoso guerreiro. Deus estará com você, Deus estará conosco. Ele é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? É Deus quem o justifica. Por isso você não é aquilo que você mesmo diz acerca de você. Você é aquilo
que Deus declarou acerca de você. Você é valente, Gideão. Você vai conseguir, valente. Você vai, e você é um homem que eu estou escolhendo. Eu acho interessante porque Gideão estava ali, naquele lugar, malhando o trigo no lugar do lagar, que era o lugar das uvas, de prensar uvas. E o anjo se colocou debaixo do carvalho de Ofra. Acho que o anjo pensou assim: está muito sol, eu vou ficar debaixo dessa sombra. E ele vai para debaixo daquela sombra, e começa a observar, e começa a perceber, Gideão, aqui literalmente é uma teofania, é uma presença de Deus nesse lugar. E aí me veio à mente o seguinte: às vezes você pensa assim, não tem ninguém me observando, não tem ninguém de olhos em mim, não tem ninguém que está percebendo o que eu estou fazendo, estou trabalhando, eu estou ali, ralando. Na verdade ele estava fugindo, na verdade ele estava se escondendo, ele andava como um fugitivo. Deus estava vendo Gideão. Isso mostra para você, querido, que independente do lugar que você esteja, os olhos de Deus estão percebendo o seu labor, o seu trabalho, a sua luta, a sua dificuldade. E Ele está ali, arando, Ele está buscando, Ele está trabalhando com as suas mãos, Ele está trabalhando com os seus pés. Ele está achando que ninguém o vê, mas tem alguém nos céus que parou tudo para ir àquele lugar, para dizer assim: Gideão, eu já te vi, eu estou vendo a sua vida. Deus está te dizendo nessa noite: eu estou vendo você no seu quarto secreto, eu estou olhando para você em meio à sua dificuldade, eu estou olhando você em meio aos seus questionamentos, eu estou olhando você em meio à sua crise. Eu acho interessante porque Gideão, ele começa a fazer os questionamentos. Ele diz assim: onde estão aqueles feitos dos nossos pais? Ele vai desafiar Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Gideão, ele vai fazer alguns testes com Deus, e somos assim como Gideão. Nós começamos a querer testar Deus, a questionar Deus, se é o Senhor mesmo quem está me chamando para este grande desafio. Eu quero que o Senhor me prove, confirme no meu coração, me mostre que é o Senhor quem está falando comigo. E Gideão, eu acho uma característica linda de Gideão, porque a Bíblia vai dizer no verso de número 17 e 18, que Gideão, ele começa a questionar com Deus, e ele fala assim: se é o Senhor mesmo, então espera um pouquinho, que eu vou lá, vou pegar uma oferta. E ele vai lá, ele pega a sua oferta. Diz a palavra de Deus no verso 18: eu peço que você não te afastes daqui até que eu volte, e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o anjo lhe diz: eu esperarei até que você volte. E a Bíblia diz então que foi o que Gideão fez. Ele pegou a carne, ele pegou os pães sem fermento, colocou sobre a rocha e depois derramou o caldo em cima. E a Bíblia diz que então o anjo do Senhor veio, e a ponta do cajado que ele trazia na mão tocou na carne, os pães sem fermento, e saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes nós somos assim como Gideão, nós achamos que precisamos fazer alguma coisa para Deus, para que Ele faça alguma coisa por nós. A misericórdia de Deus é tão grandiosa, é tão maravilhosa, que o próprio anjo vai aceitar essa oferta, vai queimar aquele sacrifício que ele vai ali colocar como oferta, os pães, o seu sacrifício diante de Deus. Mas não era isso, não era isso que Deus queria. Deus queria que Gideão se levantasse, se erguesse e fosse vencer aquela batalha, porque a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Deus ouviu o clamor. Nós lemos isso no verso 7, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Deus, Ele não resiste a alguém que nessa noite começa a clamar diante de Deus. Aleluia. Quando alguém começa a clamar, quando alguém começa a buscar, e o Senhor, Ele olha e vê: esse coração está conectado a mim, esse coração está ligado a mim, essa vida me busca, essa vida está de fato olhando para mim. E Deus vai olhar aquela situação e vai então agir agora em meio a Gideão. Uma das coisas mais interessantes, eu acho que eu preciso falar isso para você, porque a nossa geração é uma geração que não conhece a palavra de Deus,
E nós entristecemos com isto, porque, e eu falo com dados estatísticos, hoje nós estamos colhendo o fruto dos pais que deixaram os seus filhos em casa quando deveriam trazer para estudar a Bíblia. Hoje você está bonitinho aqui na igreja, na presença de Deus, mas amanhã você não sabe como seu filho estará. Então, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é trazê-lo, é vir com ele, é levá-lo a aprender da palavra de Deus. Os pais que foram sendo omissos em trazer os seus filhos no domingo, e é de fato um fundamento que se perdeu. Domingo, as pessoas acham que domingo é um dia qualquer. Deixa eu te lembrar uma coisa: domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. É dia de você vir estudar a palavra de Deus. É dia de você debruçar sobre a palavra de Deus. Uma geração analfabeta de Bíblia. E uma coisa muito interessante que o texto vai nos mostrar é que agora Gideão, Deus vai falar com ele e ele ainda faz uma prova. Se é o Senhor quem vai agir em meio a essa batalha, vamos então fazer uma coisa, vamos fazer mais uma prova. O Senhor vai permitir que durante a noite a estopa esteja molhada e fora ao redor esteja seca. Vamos permitir que na outra noite a estopa esteja seca e ao redor esteja molhado do orvalho. Ele faz mais uma prova. Eu fico pensando, querido, como os nossos corações que representam Gideão nessa noite. Gideão é apenas uma metáfora do seu coração. Quando eu olho um texto como esse texto não é só lido, esse texto nos lê. A Bíblia é poderosa para nos ler. E uma das coisas que me encantam é como o texto vai seguindo e a palavra de Deus vai sendo esmiuçada e nós vamos aprofundando. E algo me chamou a atenção no verso de número 29. Deus está encorajando Gideão para a sua luta. Deus está dizendo: você foi escolhido. Eu quero que você sirva nesta geração. Você foi o escolhido para servir nessa geração. E é o seguinte: na batalha que nós vamos ter, você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar o boi do seu pai. Algumas versões traduzem como a NA para touro, outras versões traduzem para boi. E vai pegar este boi que é o do seu pai. E eu acho incrível o detalhe do texto, porque o texto nos diz que é um boi de 7 anos. Quantos anos o povo se esqueceu de Deus? Vamos ver se você está bom de memória. 7 anos. Tem 7 anos que esse povo não ora como deveria orar. Tem 7 anos que esse povo não presta culto verdadeiro a Deus. Pega o boi. Esse boi que serviu como um ídolo de adoração ao Deus Baal. Você vai queimar como um sacrifício a Deus. Sabe o que Deus está te falando nessa noite? Se ligue nessa noite e veja comigo. Deus está te dizendo que muitas coisas que Ele não faz através de você e em você, é porque você ainda tem altares, você ainda tem ídolos. E o pior da nossa geração é que nós mesmos elencamos os ídolos que atrapalham a nossa vida, de conectar a nossa alma verdadeiramente a Deus. Pergunte-se nessa noite, questione-se. Já que a Bíblia é viva e eficaz e tem esse poder como uma espada de entrar no seu coração, pergunte ao Espírito Santo de Deus nessa noite: quais são os seus ídolos? Espere um instantinho para você ver o que Deus vai te responder, não o pregador. Eu sou apenas um instrumento nessa noite. Quem vai falar verdadeiramente a sua vida é o Espírito. Deixe que o Espírito lhe fale nessa noite. Quais são os seus ídolos?
ídolos de 7 anos, esse boi da casa do seu pai. Ele havia feito uma vara que adorava a esse Deus, um ídolo, com esse boi, o seu pai. Gideão, a Bíblia vai dizer que ele vai à noite, ele não vai de manhã. Ainda havia medos, ainda havia temores, ainda havia ansiedades no coração do escolhido Gideão. Por quê? Ele diz: eu não vou de dia não, porque eles vão me ver, então eu vou à noite. E quando ele vai à noite, lá ele queima, pica e faz o sacrifício daquele boi. A Bíblia vai nos dizer, queridos, então, que no outro dia, capítulo de número 7, então Jerubaal, olha aí, isto é, Gideão. Quando você olha isso aqui no texto, você tem que questionar e falar assim: mas espera aí, o nome dele é Gideão ou é Jerubaal? Esse foi o nome que todos começaram a colocar em Jerubaal, em Gideão, dando-lhe o nome de Jerubaal. Sabe o que significa Jerubaal em hebraico? Destruidor de Baal. Por causa da obra que Gideão fez, ele agora vai receber um nome, ele é destruidor de Baal. Quantos aqui gostariam de receber este nome nessa noite? O nome do destruidor das obras de Satanás. Você não levantou a mão até agora, não? Você quer continuar com o seu nome? Eu gostaria que o meu nome fosse falado lá no inferno. Eu gostaria que o meu nome incomodasse o inferno. Eu gostaria que eu recebesse nessa noite esse nome de Jerubaal. Parece uma coisa errônea, uma coisa equivocada, mas é destruidor dos ídolos. A nossa geração precisa ser uma geração de um Jerubaal, aquele que destrói os ídolos. Você e eu fomos escolhidos para sermos um Jerubaal. A Bíblia diz: Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você. Isso aqui eu acho muito impressionante, irmãos, porque eu aprendo com a palavra de Deus que Deus, ele faz escolhas por seleção. Deus não faz escolhas por multidão. Deus faz escolhas e seleciona pessoas. Se você atentar ao texto, a palavra de Deus vai nos dizer que estavam ali com aquele povo 22.000 que voltaram. O texto vai nos dizer no verso de número 2: a minha própria mão me livrou, portanto anuncio o povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: quando nós estamos envolvidos em uma grande batalha, em um grande propósito, nós somos os que retrocedem ou somos antes os da fé? Porque a Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 10 que nós somos os da fé, não somos os que retrocedem para a perdição, porque o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque em meio a muitos, Deus escolhe alguns. E fica mais claro para mim no texto que Deus quer escolher por propósitos. Nem todos irão, mas os que são escolhidos desfrutarão da vitória do nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: você, se estivesse nos dias de Gideão, você estaria entre os 22.000, ou entre os 300, porque há uma segunda prova. Vão ficar ali ainda. Diz a palavra de Deus que o povo que estava ali ainda era muito. E aí o verso 4 repete: ainda há povo demais, faça-os descer as águas, e ali os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Eu aprendo aqui uma outra verdade:
Deus atende às orações de um escolhido. Aleluia, aleluia. Deus atende às orações de um escolhido. Quando você é um escolhido de Deus para servir nesta geração, Deus ouvirá a sua oração, pode crer. É o que Deus está mostrando para Gideão. E aí Gideão fez com que os homens descessem. E quando eles descem é muito interessante, porque uma parte daquele grupo vai descer e agachar e lamber a água, para beber a água como um cachorrinho. Eu não vou imitar aqui não, porque você sabe como é que um cachorrinho ele lambe a água. Mais 300, com uma espada erguida, bebem a água. Como quem diz assim, nós vamos saciar a nossa sede, mas nós vamos manter a nossa espada erguida. Porque pode ser que o inimigo venha, então nós vamos beber a água, e nós vamos estar com a nossa espada erguida. Deus é o Deus de coisas improváveis. Quando você se sente fraco, você se sente limitado, apequenado, é assim que Deus gosta, porque aí você passa a depender dEle para servir na sua geração. Aleluia! Deus está te colocando em lugares, querido, que você nunca imaginaria que estaria. Deus vai te colocar lá naquela faculdade, Deus vai te colocar nessa família, Deus vai te colocar nesse projeto, Deus vai te colocar em meio a essa empresa, Deus vai te colocar em meio a essa realidade, porque Ele decidiu escolher você, é a escolha dEle, louvado seja o nome do Senhor. Quando você chega a uma faculdade, quando você chega em um lugar para atender alguém, você atende pacientes, você atende o cliente. Ali você é alguém que trabalha, ou você é a luz em meio àquelas trevas? Deus está te chamando, e Ele seleciona 300, mas há um detalhe no final do texto muito interessante, porque o povo agora segura suas tochas, e aquele bando dos midianitas estão vindo contra os israelitas, e você pode imaginar o povo vindo contra o povo de Deus, e eram só 300, cultura judaica, cultura hebraico-semítica, quando um líder segurava uma tocha, indo para uma batalha, significava ao exército oponente, que ele estava por trás dele, haviam 1000 homens, só que na verdade haviam 300, Deus é muito cômico, porque cada líder, haviam 3, e na verdade eles pensaram que haviam 3.000 homens, e haviam na verdade 300, então cada um segurando uma tocha, ao som de trombetas. Isso me ensina que quando Deus me manda fazer alguma coisa, eu só preciso obedecer. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. A coragem começa quando a fé fala mais alto do que o próprio medo. Deus não precisa de heróis sem medo, mas de obedientes que tenham fé, louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisa das suas batalhas, Deus não precisa dos seus recursos, Deus não precisa da sua habilidade, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada que você tem, nada que você tenha, que Deus não tenha. Deus só precisa nessa noite de um coração obediente, e se você decidiu ser obediente como Gideão, a vitória será sua, no nome do Senhor Jesus. Pare de questionar, Gideão. Pare de se queixar, pare de ter essa crise de identidade, Gideão, porque você foi escolhido, Gideão. Eu não preciso das suas migalhas. Deus está dizendo, eu sou o dono do mundo. Se Deus não agir através da sua vida, se Ele tem um propósito, Ele vai agir através de outra vida. Deus quer agir em você e através de você. Ele pode contar com você nessa noite. É muito interessante porque eles então vão para a batalha. E no final sabe o que acontece? Quando eles anunciam, cada um levanta as suas tochas, quebram os seus cântaros, os seus vasos.
o inimigo oponente, os midianitas, começam a brigar entre si. E começa a dizer: espada do Senhor e por Gideão. Vamos dizer juntos: espada pelo Senhor e por Gideão. A vitória acontece porque Deus luta essa batalha. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Vença a autossabotagem. Sua força reside em ouvir a voz de Deus, aleluia. Deus, Ele atende às orações do escolhido. Feche os seus olhos, abate a sua fronte. Nós vamos orar nessa noite. Mas o menor da casa do Pai é Davi. Você é o menor, é o mais rejeitado, é você que eu escolhi, Davi. Abraão, é você que eu escolhi. Jacó, é você que eu escolhi. José, o rejeitado, é você. Pedro, o improvável. Pedro, aquele que questionou, aquele que duvidou, aquele que teve medo quando sobre as águas começou a andar. É assim mesmo. Deus escolhe. Deus escolheu você. Vai nessa tua força, poderoso, guerreiro, valente. Vai na sua força. Porque eu vou fazer através de você aquilo que eu não vou fazer através de outro. É você o escolhido. Entender a escolha, a sua força reside em ouvir Deus. Mas é só com 300, Pai, é só com 300. Essa batalha virá e você vai triunfar sobre o mal com a força que vem do Senhor. Testes virão, testes da fidelidade, testes da sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Se alguma distração te tira do propósito, você sai, você passa a não ser selecionado para o propósito. Eu quero orar nessa noite para que Deus, em primeiro lugar, resgate a sua identidade. Você não sabe quem você é, você questiona. Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar-lhe: você é um filho amado, você faz parte de um propósito muito maior do que você imagina, e eu vou te usar para servir nesta geração. Você é um escolhido.